E eu queria pensar 5 coisas, como eu disse no início, que nós precisamos aprender sobre oração. E o texto para isso está lá em João, no capítulo 11, nos versos de 1 a 6. Quero pedir desculpas, irmãos, eu não informei antes, né, uma falha minha, mas eu sei que vai dar tempo ali de localizar, e nós vamos fazer a leitura juntos aqui. João, capítulo 11, versos de 1 a 6. Antes de nós lermos, eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Na experiência, na vivência da vida de oração, a gente descobre que a oração fica numa prateleira, no reino de Deus, chamado o campo do mistério. Oração é um mistério de Deus. A gente não consegue definir, a gente não consegue entender, a gente não consegue marcar e falar assim, olha, esse é um processo de oração, porque cada coisa acontece de uma maneira. Deus responde a oração, cada uma de uma forma, de uma maneira, e nós vamos tentar entender isso nessa noite, amém? Vamos fazer a leitura juntos? Vocês estão conseguindo ver ali? Ok? Deixa eu sair aqui para o cantinho, que eu faço a leitura junto com vocês, para não ficar na frente de ninguém. Diz assim a palavra de Deus, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura alternada? Eu vou ler um versículo e eles vão ler em outro, pode ser assim? Para todo mundo participar? Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus amava a Marta, a irmã dela, Maria, né, e a Lázaro. Amém. Vamos falar com Deus novamente? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento que estamos reunidos na Tua casa. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, que já está aqui, Pai, no meio dos louvores, da adoração, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, leva cativo a nossa mente, o nosso coração, para que nada, Pai, nem ninguém, nenhuma preocupação venha nos desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para falar com a gente nessa noite. Pai, seja uma noite, Pai, de revelação do Teu Espírito. Continua falando conosco, Pai, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus queridos, é interessante que nesse texto, né, a gente falar sobre oração. Você fala, pastor, mas por que isso? Mas por que o senhor escolheu um texto onde ninguém ora? Né, aparentemente, não tem nenhuma oração, por que o senhor vai trazer isso para a gente? Mas primeiro eu preciso dizer para você que nós não conseguimos reduzir a oração a um projeto, nem criar uma fórmula secreta para oração. Eu tentei aqui, de alguma maneira, falar 5 coisas que precisamos aprender. Foi o título que eu trouxe para essa mensagem nessa noite, sobre oração. Mas, qualquer tentativa de falar, olha, vou trazer aqui os 7 passos para a sua oração ser atendida, 3 maneiras porque, os 5 segredos sobre a oração, 3 maneiras porque Deus não responde a sua oração. Nada disso acontece, porque eu disse no início, a oração está numa prateleira separada no reino espiritual, chamada mistério, irmãos. E eu queria ilustrar isso para você, porque de repente a gente vai ver que, por que a gente orou, a igreja orou, e Deus curou uma pessoa e a outra não foi curada? E às vezes até da mesma doença. Por que muitas vezes, né, uma pessoa fica desempregada e passa ali 3 semanas desempregada e o outro está 2 anos? Não sei te dizer. A gente não consegue entender. Mas nós estamos orando por aquelas vidas. E muitas vezes, a gente tem essa experiência, fala assim, pastor, olha, eu me converti, logo em seguida o meu filho também se converteu, o meu esposo se converteu, foi algo maravilhoso, Deus fez uma obra. E eu também conheço pessoas que estão na igreja, estão orando, estão há 20 anos pedindo para um familiar que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo. Então, eu queria deixar isso muito claro para você. Por que demora? Por que às vezes acontece de um jeito, Deus responde de outro? Eu não sei te dizer, irmãos. E a Bíblia não é clara em relação a isso. É difícil darmos resposta quando o assunto é oração, pois Deus é Deus. Ele é
o grande eu sou. Não é isso que a Bíblia apresenta? E ele é tudo, então ele pode fazer em 30 anos, como ele pode fazer em 30 segundos. Então nós não temos essa pretensão aqui nessa noite de tentar mostrar para os irmãos uma forma concreta, algo mágico que vai mover o coração de Deus, transformar, né, a sua oração com mais eficácia. Eu creio que a eficácia está na oração, de você não desistir jamais, continuar orando. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que a oração, né, é uma experiência em que Deus agiu de uma forma, mas de repente Deus age de outra. A gente tem que entender e respeitar a maneira de Deus agir. Assim, com esse espírito, eu quero dizer para você, né, no texto que nós lemos, é uma experiência de oração maravilhosa. Sabe qual foi? Quando Lázaro fica doente, você conhece essa história. Lázaro é amigo de Jesus, uma família que Jesus amava. Outro dia eu ouvi até de algum pastor falando assim, olha, Jesus tinha a multidão, né, que seguia ele. Na multidão tinham os 70 que faziam a sua obra. No meio dos 70, Deus tirou 12 mais próximos, os discípulos. Dos 12, tinham 3 maduros espiritualmente, que conseguiam andar com ele, Pedro, Tiago e João. Desses 3, tinha um, né, que se auto-intitulava o discípulo amado. É interessante olhar que João que escreve isso, né, que ele era o discípulo amado. A autoestima de João era maravilhosa. Mas no meio desses todos, ainda tinha um, que não está nessa lista, mas que era aquele para onde Jesus corria, para onde Jesus ia, para conversar, para abrir o coração, para aquele momento separado, né? Era Lázaro, amigo de Jesus. Então essa era a visão ministerial. Então eu quero mostrar para você essa proximidade que Jesus tinha com Lázaro. E nesse momento, quando Lázaro fica doente, e não é uma doença assim, toma uma Novalgina, né, uma dipirona, você vai ficar bem. Não, era algo sério, era algo grave. Ao ponto que as irmãs falaram para ele assim, mandaram, né, os empregados, corram lá, avisem a Jesus que Lázaro está doente. E aí, pensando sobre isso, a primeira coisa que eu quero pensar e que você deve saber sobre oração é uma experiência de adoração. Você se importa de repetir comigo nessa noite? Vamos repetir juntos? Oração é uma experiência de adoração. Meus queridos, na oração é aquele momento que nós colocamos Deus no devido lugar dele. Que é aonde? No centro das nossas vidas. É quando nós paramos tudo que estamos fazendo e nos rendemos a Deus. Nós nos derramamos diante de Deus, abrimos o nosso coração, porque muitas vezes quando nós somos até num momento de oração, num culto de oração, a gente conversa, a gente fala, mas muitas vezes a gente não dá aqueles detalhes todos. Mas diante de Deus, a gente não consegue deixar algo escondido para Deus, porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Ele sabe como a gente é. E a palavra de Deus é maravilhosa, que ela fala que antes que a palavra nos chegue à boca, nos chegue aos lábios, né, Isaías diz isso, o Senhor já conhece. Ele conhece tão bem, que Ele já sabe até aquilo que a gente não fala. Aquilo que é o desejo do nosso coração, mas que a gente, às vezes, não tem coragem de pedir. E é essa experiência de adoração que eu quero compartilhar com vocês. Essa situação de Lázaro, essa enfermidade, traz uma aflição tremenda para Maria e para Marta, suas irmãs. E a oração que elas puderam fazer é, corre lá agora, avisa Jesus que Lázaro está muito mal, nós precisamos dele aqui. Você consegue entender isso? A oração delas foi algo prático, assim, olha, vai lá. E isso que eu queria deixar para você. Porque você fala, Sérgio, mas eu não estou entendendo bem. E eu quero ilustrar isso. Muitas vezes essa experiência de adoração, na tua oração, quando você está tão cansado, tão abatido, tão chateado com determinada situação, que a tua oração, às vezes, vem mais um problema na tua vida, e a nossa oração é simplesmente olhar para o céu e respirar fundo. Deus já entendeu tudo. É aquela oração que a gente não precisa dizer nada, porque é a sinceridade do nosso coração, é os nossos sentimentos expostos, derramados diante de Deus, irmãos. Essa é a experiência de adoração que Deus mostra para a gente através da oração. É porque a gente confia tanto naquilo que nós estamos fazendo, que quando nós colocamos na hora da oração Deus no centro da nossa vida, nós nos dedicamos a Ele, e nesse mesmo momento nós conseguimos glorificar o nome de Deus. Mas nessa hora a gente viu que Jesus fala, olha, não se preocupem,
eu recebi o recado, mas essa enfermidade não é para a morte. E quando a gente viu depois, Lázaro morreu. Não foi isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não foi isso que a gente acabou de ler? Então, será que Jesus não sabia que ia acontecer? Será que Jesus não estava com toda a informação? Mas ele falou, olha, não é para a morte. O problema não era a morte. Essa doença é para que o nome de Deus seja glorificado. É para a glória de Deus. E muitas vezes, a nossa vida de oração também vai ser para a glória de Deus. Mas, pastor, a gente está passando por lutas, por dificuldades. E, obrigado, meu querido. A gente vai entender que a oração não é para a gente, é para Deus. Meus irmãos, como é que a gente vai glorificar a Deus através da nossa vida, da nossa oração? Vocês conseguem imaginar fazendo o seguinte, você se derramando diante de Deus, colocando diante de Deus, né? O salmista vai dizer que um momento que Israel estava sendo cercado, estava sendo atacado pelos inimigos, né? E aquele desespero no coração do povo, aquela aflição, e aí os inimigos perguntam, mas cadê o seu Deus? Onde está o teu Deus? E aí o salmista diz, somente a ti, Senhor, somente a ti. Ele está dizendo, olha, toda a glória é do Senhor. O Senhor está onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas da nossa vida, amém? É lá que o Senhor está, e através da oração nós conseguimos adorar a Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus, irmãos, é aquilo que nós possamos falar assim, Senhor, olha, independente do que acontecer, eu tenho certeza que a tua vontade vai prevalecer sobre a minha vida. O inimigo não pode me alcançar. O inimigo não vai tocar nessa área, porque está tudo nas tuas mãos. E aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor, ninguém tira. Aquilo que nós colocamos diante do Senhor, Ele já sabe. Mas por que muitas vezes então nós ficamos pedindo oração de manhã, de tarde, de noite, em várias igrejas? Por quê? Porque a experiência é nossa. Quando nós entendemos assim, olha, eu preciso mais, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso buscar mais do Senhor, eu preciso entregar mais ao Senhor. Não é que Deus precisa ser lembrado todo momento, a todo instante do pedido. Ele não esquece do pedido que nós fazemos. Mas quem muda através da oração, nós vamos ver isso, somos nós. Nós precisamos ser transformados. E a nossa oração também é um momento de adoração ao nosso Deus. Quando nós falamos assim, olha, realmente não tem mais nada, não tem mais ninguém que possa fazer agora, somos eu e Deus. E agora vamos entregar tudo diante dele. E é interessante, para ilustrar isso, rapidamente, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando ele escreve a carta aos Filipenses. E Paulo, naquele momento, que ele está lá em Roma, ele fala assim, daqui a alguns dias ele ia passar por um julgamento que poderia determinar até a morte dele, e o que realmente veio a acontecer. Paulo não saiu mais de Roma. Depois daquele julgamento ele foi condenado à morte. Mas ainda assim, quando você lê a carta aos Filipenses, o teor da carta, o tema central da carta é alegria, é felicidade. Como é que pode isso? Paulo lembra os irmãos lá da igreja de Filipe, ele fala assim, olha, eu fui preso, eu fui espancado, eu fui arrastado, eu fui transferido de uma prisão para outra, eu fui trazido a Roma, o navio naufragou, uma cobra me mordeu. Ele vai lembrando de todos os detalhes do que havia acontecido com ele. E ele fala assim, olha, agora eu estou aqui preso com a guarda do imperador, né, a guarda pretoriana, quando ele fala lá em Filipe, era como se fosse o batalhão de choque, né, a elite do Império Romano, e ele ficava algemado com os soldados 24 horas. Tinha alguém algemado com ele, onde ele ia, o soldado estava junto, para que não acontecesse nada com ele e que ele também não fugisse. Mas o mais interessante é que Paulo ainda assim vai falar de alegria, do amor e da felicidade. Ele fala assim, meus irmãos, olha, eu estou aqui, mas se eu não sair daqui também, o morrer para mim é Cristo. Eu não estou preocupado, porque tudo que está acontecendo aqui é para a honra e glória do Senhor. E tudo vai dizer que até os soldados que estavam presos com Paulo ouviam da palavra de Deus 24 horas. Você imagina? Paulo vai contar o testemunho dele, olha, deixa eu contar a minha história para você. A gente tem muito tempo para conversar. Você consegue entender isso, a dimensão de como a preocupação de Paulo era a adoração a Deus? Por quê? A oração, não é sobre nós, mas a oração é sobre Deus e a sua glória. E por isso que nós falamos, olha, você está passando por uma luta, por um problema, você fala assim, olha, eu vou orar. Eu vou passar por esse problema, mas eu vou orar.
Uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, lá no nosso campo missionário, lá em Veracruz, as pessoas se espantavam em algum momento comigo, e eu também não tinha esse contexto, irmãos, eu aprendi lá no campo, a duras penas, que às vezes, você já recebeu isso em algum momento da sua vida, você está caminhando e fala assim, irmão, minha irmã, será que você pode orar por mim, lá na sua igreja? Ó, quando você for no culto, lá na quarta-feira, você pode orar por mim? Pela minha família, pela minha filha, pelo meu neto? Quem já viveu essa experiência? Mas você anotou o nome e trouxe depois? Olha lá, hein? Não precisa falar não, irmão, é só para lembrar, né? Porque se a gente, às vezes, a gente esquece, né? A pessoa fala, a gente fala que vai orar e depois tá em dívida no céu lá, porque a gente não guardou o nome. Aí sabe o que eu fiz para... Lá em Veracruz eu aprendi isso, Deus me deu isso como uma ferramenta de evangelismo, gente. Quando alguém fala assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Só se for agora. Ou senão eu falava assim, não vou orar por você lá na minha igreja, não. Por que não? Porque a gente vai orar aqui agora. Mas aqui, na fila do supermercado? Na fila do supermercado. Mas aqui, na fila do açougue, na carne? Na carne. Irmãos, foi uma ferramenta de evangelismo que Deus me deu, né? E eu dentro do supermercado, que era perto da nossa casa, né? O irmão falou aqui sobre ir com intenção, né? Intencionalmente. Eu ia intencionalmente comprar o pão naquele supermercado só para poder passar, e sempre no mesmo caixa, para falar sempre com a mesma, falar assim, olha, Deus te abençoe, Deus tem um dia maravilhoso, que tudo esteja bem com você. E a gente começou a aprender a fazer isso como ferramenta de Deus. E, irmãos, quantas vezes dentro do supermercado, eu orei pelas pessoas e parava todo mundo assim, né? Parecia algo contagioso. Estava assim, orando, quando era para o lado, parava um monte de gente aí no corredor parado, outra aqui, e a gente orando assim com uma pessoa aqui em frente ao macarrão, o extrato de tomate, tudo ali parado, e as pessoas vendo, testemunho para aquelas pessoas. E daqui a pouco as pessoas vinham nos procurar. Vinham procurar, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, vamos orar. E a gente começou assim, um ministério que Deus nos deu, de orar por aquelas pessoas. E eles entenderam por quê. A oração não era porque o pastor Sérgio é aquele pastor doido que ora lá dentro do mercado. Não. Mas aquelas pessoas começaram a confiar em trazer os seus motivos de oração. E a igreja começou a ganhar pessoas, começou a alcançar outras vidas que, de repente, não iam nem na nossa igreja, muitas vezes. Mas nós estávamos ali, estavam ali ouvindo a palavra de Deus, sendo discipulados. E muitas vezes não iam na igreja, mas iam na nossa casa. E sabe o que rendeu isso dentro do supermercado, irmãos? Se vocês entenderem, era o maior supermercado da cidade. Também tinham 3, né? Então não tinha muita coisa, não tinha muita opção. Nesse supermercado, a gente conseguiu fazer uma célula, não um pequeno grupo de oração, como você queira falar, dentro da nossa casa. As pessoas saíam do supermercado, a gente esperava o horário deles saírem, fechavam o mercado e eles iam lá para a nossa casa. Né, já chegamos a ter lá 16, 17 pessoas reunidas. E daqui a pouco vinha a família, vinha o marido, vinha os filhos, vinha a esposa, todo mundo ali para participar daquele momento. Por quê? A oração começou a fazer diferença na vida daquelas pessoas. Eles começavam a ver com a seriedade que a nossa igreja acreditava na oração. E glória a Deus que Deus também ia respondendo a oração, né? E aí dava mais força para a gente continuar com esse trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então é exatamente isso, é você entender que a oração é uma ferramenta, não para você, mas para a glória de Deus. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus. Vamos caminhar um pouquinho? A segunda coisa que eu quero pensar com você, e que você deve saber sobre a oração, que a oração é uma experiência de fé. Você pode repetir comigo mais uma vez? Oração é uma experiência de fé. Pastor Sérgio, de onde o senhor está tirando isso? Eu vou compartilhar com vocês. Marta e Maria estão em aflição. O irmão está doente, muito mal. Elas perceberam. E elas mandam chamar Jesus em Jerusalém. E sabe o que é mais interessante? Alguém saberia me dizer, né, qual era a distância, né, da casa deles até Jerusalém? Alguém sabe dizer? Você já teve curiosidade de procurar lá no mapa? No Google Maps, você botou lá, né? Qual é a distância da casa lá da cidade deles até Jerusalém? Pois eu vou falar para vocês, irmãos. 3 quilômetros. 3 quilômetros. Então, era algo muito óbvio. Se você aí está fora de forma como eu, talvez você faça aí 45 minutos, 1 hora, né, para andar 3 quilômetros, né? Normal? Eu estou fora de forma. A pessoa me olhou assim e falou, não, está assustada, né? Mas você que está em forma, que não está igual a mim, né? Rapidinho você faz sair 20 minutos, 15 minutos, você vai andar esses 3 quilômetros aí. Ainda mais com uma pressa, né, de alguém que está doente. Então, a gente vai acelerar. Mas era só 3 quilômetros, era muito próximo, Jesus estava muito perto
deles. Mas a Bíblia vai dizer que quando chega o recado para Jesus, o que ele disse? Ele fala assim, não, já sei, tá bom, tudo bem, mas está tudo sob controle. Daqui a pouco eu vou lá depois, mas eu não vou agora, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. E fala que ele levou alguns dias para chegar lá. Aí me trouxe à memória o seguinte, pensando nas irmãs de Lázaro aqui. Você já teve a experiência de orar e não acontecer nada, irmãos? De coração, pode abrir o teu coração para mim. Eu também pensei nisso, eu falei com Deus, Senhor, quantas vezes a gente ora e não, aos nossos olhos, tá? Eu quero deixar isso bem claro, aos nossos olhos aparentemente não aconteceu nada. Nada mudou na situação. Deus não falou nada, não mandou nenhum recadinho para a gente, não mandou um WhatsApp, não aconteceu nada de diferente. E se você nunca passou por isso, eu quero pensar duas situações. Ou, glória a Deus, você é um bem-aventurado, né, que está na fila da oração e Deus te responde de imediato. Ou você tem orado pouco, irmão. Vamos orar mais. Sabe por quê? Porque normalmente, gente, isso acontece com a gente também. Parece que não está acontecendo nada. Ou parece que a situação piora, né? Então a gente ora e parece que as coisas não acontecem, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não entendeu o que está acontecendo. E parece que, desculpa a minha expressão no carioquês, né? Parece que Jesus deixou Maria e Marta assim meio no vácuo, né? Deixou lá. Mandou a mensagem lá no grupo e Jesus nem respondeu nada. Nem no grupo, nem no pessoal. Ficou lá a mensagem. Jesus não fez nada. E o que é interessante é que fé não é acreditar que ele vai fazer tudo aquilo que a gente quer. Isso não é fé. Não é a gente pode dizer, Jesus vai fazer tudo o que eu quero porque eu estou orando. Porque esse mês eu entreguei meu dízimo, entreguei a minha oferta. Esse mês eu não briguei com ninguém, não chutei o cachorro, não reclamei da sogra, não fiz nada. Então está tudo legal, o SPC do céu está tudo verde, está bonitão. Então Deus vai responder a minha oração. E não é assim que acontece, meus queridos. Não é assim. É porque fé não é acreditar que ele vai fazer tudo que a gente quer que ele faça para a gente. Porque ele não é o gênio da lâmpada. Né? Parece que lembra aquela história do gênio da lâmpada? Esfrega lá, meu amo, estou aqui, né? Pode fazer 3 pedidos, eu vou te responder. Não é assim que acontece. Até porque a história é diferente, né? Nós somos os servos e ele é o Senhor. Então já começa por aí a quebrar esse contexto. E fé também não é acreditar, né? Fé, vamos logo por definição, né? Está lá em Hebreus, no capítulo 11. Quem saberia me dizer sobre a definição de fé? Eu trouxe uma versão na NVI aqui, só para entender, para ficar melhor, mas você já conhece esse texto. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa está na NVI, essa versão foi a que eu achei melhor. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, nós temos esperança em alguma coisa. E nós temos a certeza de que isso vai acontecer. E a prova das coisas que não vemos. Então está lá, ó. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. Isso é fé, mediante a Bíblia. E como é que nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, né, para o nosso contexto? Meus queridos, fé é confiar em Deus. É agradecer, mesmo que a gente não está vendo a vitória ainda. Ah, pastor, mas eu já estou agradecendo de antemão. Mas por que isso? Mas ainda não aconteceu nada. E uma definição maravilhosa para oração e fé, eu ouvi essa semana de um pastor, ele diz o seguinte: às vezes a gente não está acontecendo nada na nossa vida, a gente não vê. Mas você já reparou, quando você está dormindo, eu não sei lá se na sua casa tem um espaço lá com grama, ou se você tem um carro que dorme no sereno, que nem o meu, né? E quando fica lá, a gente chega de manhã, a gente não ouviu nada, dormiu, não choveu, não fez barulho nenhum, mas quando a gente acorda de manhã, aquele gramado, às vezes até o próprio carro, está cobertinho, né, do sereno, todo molhadinho. Você ouviu o sereno cair de noite? Te incomodou o barulho do sereno? Não. Mas ele caiu. E ele só veio porque Deus mandou, Deus determinou. Mesma coisa o sol, né? Quando você sente assim o sol, qual é o barulho que faz quando você está no sol e que começa a te queimar a pele, né? Às vezes na praia, ou às vezes até andando mesmo, está aquele calor, você acabou que está todo rosinha, né? Já calor, começa a suar. Qual é o barulho que o sol faz quando está batendo na tua pele? Quando está
batendo na minha bate mais fácil, né? Que eu tenho pouco cabelo aqui. Qual é o barulho que ele faz? Nenhum. Mas ele está agindo. E assim também é o nosso Deus. Às vezes ele está agindo no silêncio. Ele está trabalhando. E aí que entra a nossa fé. Fala assim, apesar de eu não estar vendo nada, às vezes a nuvem, né? A nuvem vem, aquela nuvem cinza, e cobre o nosso dia. E aqui em Curitiba, às vezes acontece muito isso, né? Aquela nuvem cinza, mas por cima daquela nuvem, eu tenho a certeza que o sol está brilhando. E nós temos que ter esse entendimento. Apesar de nós não vermos com os nossos olhos humanos, né, os nossos olhos físicos, espiritualmente nós temos que pedir a Deus, Senhor, me mostra o que o Senhor está fazendo. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo também, mas eu tenho certeza que o Senhor está agindo, porque o Senhor nos ama, e por isso nós fazemos e confiamos em Deus. Por isso nós agimos a nossa fé, porque eu confio que Deus me ama e cuida de mim, mesmo quando eu não sei o que está acontecendo. Isso é fé, isso é oração com fé. E outra coisa, irmãos, fé também não é pensamento positivo. Você já viu pessoas? Nada contra os coaching, tá? Alguém que faz coisas, não é isso. Às vezes a pessoa fala assim, olha, ora por mim que amanhã eu vou lá fazer uma entrevista de emprego. Vai nessa fé aí, irmão, vai dar tudo certo, já deu, você vai conseguir, né? E se chegar lá e não der certo? De repente tem uma vaga de emprego lá, tem 150 pessoas concorrendo àquela mesma vaga. E se não for para essa pessoa que a gente falou, se for para o nosso irmão, um filho, um parente, o que a gente faz? Fala assim, poxa, Deus me esqueceu, Deus abandonou, né? A gente já fica triste. Faltou fé. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e ele falou assim, eu não vou falar o nome da igreja, porque é falta de ética, né? Ele falou assim, rapaz, olha, a minha sogra já está com uma certa idade, e ela estava orando por uma cura de um filho. E aí ela viu uma mensagem na madrugada na televisão. Vocês só imaginam aí, mas não fala o nome não, que você só pensa nisso. Para não pecar, deixa eu pecar sozinho. E aí quando viu lá, falou assim, olha, vem aqui, traga a sua oferta, que você vai ter algo maravilhoso, você vai ter uma oportunidade de exigir de Deus o teu milagre. Aí ele falou para assim, pastor Sérgio, a mão da espada chegou a tremer quando eu vi aquilo. Né? Quer dizer que nós vamos dar uma oferta que vai fazer com que nós possamos exigir de Deus alguma coisa. Está tudo errado, né? Mas tudo bem, a gente sabe disso. Né? Infelizmente, as coisas acontecem. E aí, a sogra queria dar a oferta. E ele falou, rapaz, foi uma confusão, porque ela queria dar oferta, e aí não teve jeito. Né? Um dos filhos foi lá, pegou o dinheiro, não, vamos lá, eu vou levar esse negócio, a senhora lá, e entregou a oferta. Sabe o que aconteceu? Ela deu a oferta, ficou sem o dinheiro, a bênção não veio, a resposta da oração não veio, e aí ela descobriu ainda que não tinha fé suficiente para aquilo acontecer. Porque na hora errada, não, é você que não teve fé, né? A gente fez tudo certo, se não aconteceu, a culpa é sua. Então ela tinha um problema, agora ficou com 3, porque ela não tinha mais o dinheiro, a pessoa continuava doente e ela não estava. E agora ela descobriu que não tinha fé. Irmãos, brincadeira à parte, Deus trabalha com a gente nessa maneira. Fé não é pensamento positivo, é você saber que se você vai lá participar daquela entrevista, ou vier qualquer coisa, pode dar certo, pode dar errado, mas Deus continua te amando, Deus continua cuidando de você, Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou, de repente não era aquela porta, mas Ele vai abrir uma outra porta para você, porque a tua hora vai chegar. Deus está cuidando da gente em todo o tempo, amém? O problema é que a gente quer tudo imediatista, irmãos, a gente vive uma vida de miojo, tudo 3 minutos, né? Acabou, é igual nesse café. Botou lá na água quente, misturou, está pronto. Não é assim que acontece no mundo espiritual. Então, quando nós trabalhamos, isso é fé. Irmão, olha, confia que Deus está cuidando da tua vida, Deus te ama, se essa vaga vai ser tua, ótimo, se não for, Ele vai continuar te sustentando, vai continuar te abençoando, vai continuar cuidando de você. Você consegue entender isso? Amém? Faz sentido para você o que eu estou falando até aqui? Então vamos caminhar, que agora o tempo apertou, irmão. Vamos caminhar um pouquinho mais. Terceira coisa que você deve saber sobre a oração nessa noite. A oração é uma experiência de submissão. E, pastor, é só pior esse negócio, né? Você pode repetir comigo? Oração é uma experiência de submissão. E o que eu quero dizer com isso? Submissão aos termos de Deus, aquilo que Ele determinou. Quando Marta e Maria mandam avisar Jesus, o que elas esperavam? Pode falar, o que você acha que elas esperavam? Na hora, Jesus largasse tudo que estava fazendo, ia correndo lá. Olha,
vem aqui para... Cheguei, cadê ele? Vamos curar agora, vamos resolver esse negócio, rápido. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. A resposta de Jesus foi assim, ó, tá legal. Ah, é? Não, tá de boa, tranquilo. Né? Eu estou sabendo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que está acontecendo. Pode deixar, né? Vai dar tudo certo. Deixa que eu vou resolver. Mas, sempre tem um mas, né, irmão? Vai ser do meu jeito. Vai ser do meu tempo e vai ser da minha maneira. E nós temos um entendimento de, muitas vezes a gente ora, não é apresentar um pedido para Deus, e que nem muitas vezes a gente faz. A gente apresenta o pedido para Deus e já apresenta a solução pronta, né? Fala assim, Deus, olha, eu estou pedindo isso para o Senhor, mas eu tenho uma solução maravilhosa. Olha aqui, ó, já tenho um plano, tudo assim, ó, só se eu seguir o meu plano que vai dar tudo certo. Você já foi tentado a fazer isso? Não precisa responder, não. Porque às vezes a gente faz isso, irmãos. Nosso entendimento de oração é esse. A gente vai orar pedindo alguma coisa para Deus, mas a gente chega com a resposta pronta. Né? Ou senão, muitas vezes a gente entrega para Deus aquele assunto, aquela determinada situação. Senhor, está com o Senhor aí, ó, está aí. Então estou confiando, Deus. A gente passa um pouquinho, roda para um lado, roda para o outro, e pensa numa coisa assim, Deus, dá para o Senhor devolver o meu projeto aqui, a minha oração de novo? Eu quero só botar uma solução aqui, algo diferente aqui, que vai ficar maravilhoso, o meu projeto de solução. E aí a gente vai entender que os termos da oração, essa vida de oração, né? Os termos de Deus é na hora de Deus. Os termos da oração vai vir no tempo dele. Por isso que uma pessoa tem a oração respondida de imediato e outras vezes está orando 20 anos. A gente não sabe por quê. Mas Deus sabe, Deus está entendendo. Eu tenho certeza que não é porque ele ama mais um e ama menos o outro. Ou porque aquele ali está pronto e aquele não. Já viu que pessoas falam isso? E uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, né, de tudo que a gente está falando. Tem pessoas que falam assim, olha, pastor, né, eu já sei que Deus responde, sim, não e aguarde. Você já viu isso? Sim, não e espere. Irmãos, uma coisa que eu entendi é que Deus sempre vai responder a tua oração. Sempre vai responder a minha oração. Ele responde a nossa oração, mas de repente não é daquilo que a gente gostaria que ele respondesse. Não é do jeito que nós gostaríamos que ele fizesse. Mas ele não vai deixar ninguém sem resposta. Toda oração tem resposta da parte de Deus. E queria contar uma ilustração para vocês. Um casal estava procurando precisando lá de uma ajudante do lar, né, uma empregada doméstica, para cuidar lá do apartamento deles, dos filhos, da família. E aí foi feita uma entrevista de emprego, a senhora com um currículo maravilhoso, muito bom, eles gostaram muito daquela senhora. E aí na hora de falar assim, olha, vamos fazer uma conversa aqui, né? A senhora já viu aqui a nossa família, conheceu a nossa realidade do nosso apartamento, mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Qual é a sua pretensão salarial? E aquela senhora, com muita sabedoria, disse assim, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O trabalho que vocês estão me oferecendo é sem pensar ou com pensar? Aí ele falou, mas o que é isso? Sim. Não, porque se a patroa vai me dar a lista de tudo, né? Vai só me dar aqui, ó, vai lá no supermercado e compra isso, é sem pensar. Agora, se ela fala assim, ó, prepara a lista, vai no supermercado, faz as compras, prepara toda a cozinha, o que vai ter na janta, o que vai ter no almoço, no café, tudo que você vai fazer, aí é com pensar. Aí é diferente. E às vezes, gente, quando eu vi isso, eu adorei essa ilustração, porque realmente, às vezes, a gente discute com Deus e fala assim, Deus, olha, vem para a minha vida, Senhor, muda a minha história, essa situação, preciso do Senhor na minha vida, mas faz o seguinte, só toma aqui a lista na sua mão, vai lá no mercado e compra tudo, já está tudo resolvido. Às vezes a gente quer chamar Deus para a nossa vida sem pensar. Só para Deus chegar e resolver tudo que a gente quer, da maneira que a gente imaginou, e achando que Deus tem que se submeter a isso. A relação, então, tem alguma falha na comunicação, porque Ele é o Senhor. E nós somos servos. E quando vem de baixo para cima, inverti a mão, né? De cima para baixo, perdão. Quando vem de cima para baixo, é determinação, é uma ordem. É o chamado, é o agir de Deus, é a soberania de Deus. Agora, quando vai de baixo para cima, é petição, é oração, é misericórdia, Senhor. E a gente tem que estar disponível para entender que Ele é o Senhor. E mais do que isso, Ele é o Senhor que quer o nosso bem, que nos ama e quer sempre o melhor para a gente. Mesmo que às vezes aquilo que Ele traz como resposta não vá agradar de imediato ao nosso coração. A gente vai dizer, poxa, mas se Deus respondesse de outra maneira seria tão bom.
já estava com tudo planejado, tudo montado. Eu quero falar para você nessa hora, descansa no Senhor, espera nele, confia nele, entrega a ele e ele vai fazer, porque a Bíblia fala que ele vai fazer, e é isso que o salmista acreditava. Quarta coisa, irmãos, estamos terminando, que você deve saber sobre oração. A oração é uma experiência de cooperação. Você pode, já estamos caminhando, essa é a penúltima. Oração é uma experiência de cooperação. Pastor Sérgio, por que você está dizendo isso? Sabe por quê? Porque nós não podemos nos omitir também de fazer a nossa parte na obra de Deus. Oração não é para terceirizar a sua vida para Deus. Eu orei e agora Deus vai resolver. Já entreguei para Ele, não preciso fazer mais nada. Vou ficar de braço cruzado aqui agora, esperando resolver. E, meus queridos, você já viu você conhece uma pessoa, de repente, se você for essa pessoa, você vai me perdoar, mas vai mudar uma chave na tua mente hoje, você fazer diferente. Quando está passando por uma luta, por uma dificuldade, sempre tem um irmãozinho que fala assim, olha, será que aquele crente 6 horas por mim lá na igreja? Conhece esse aí? Olha, ora por mim lá, irmão, por favor. Pastor, ora por mim. Minha irmã, ora por mim. Cada um tem que dar conta de si. Cada um tem a sua parte, a sua responsabilidade também na oração. Eu vou pedir ajuda em oração? Ótimo, maravilhoso. Mas e a minha parte? Será que eu estou fazendo? A minha responsabilidade, eu estou assumindo de orar também? Porque, meus irmãos, senão fica muito cômodo. A gente fica aqui sentado esperando, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, Senhor. Abre aquela oportunidade. Aí a pessoa vai, não quer nem imprimir o currículo, irmão. Quer que o dono da fábrica imagine, o dono da empresa, tem uma pessoa lá naquele endereço, vai lá, chama ele lá para vir trabalhar aqui para mim. Eu já vi Deus fazer de várias maneiras, assim, eu realmente nunca ouvi essa experiência. Se você não acordar cedo, orar, pegar o teu currículo, ir para uma fila, entregar, ir lá fazer uma entrevista, não deu certo agora, mas vou continuar, eu sei que Deus vai agir. Se não for dessa maneira, irmãos, cada vez vai ficando mais difícil. Porque às vezes a gente quer pedir alguma coisa para Deus, mas quer ficar parado, de braço cruzado, esperando receber. Não, eu vou ficar aqui, já orei, agora Deus vai mandar entregar aqui no meu colo agora a minha bênção, não é isso? Infelizmente não é assim que acontece. E se você vai ver isso, tá lá no final, no capítulo 11, eu vou ler aqui que eu acabei não marcando, quando Jesus chega lá em Betânia, e Lázaro já está morto, está sepultado, e Jesus chega lá e vê que tinha uma pedra muito grande na frente. E o que Jesus fala? Olha, tirem a pedra, não é isso? É bom, aqui é bom que todo mundo é crente, todo mundo já conhece essa história, fica mais fácil. Tirem a pedra. Ele não podia falar, pedra, dá licença aí, sai para lá, vem para cá. Ele não poderia fazer isso. Mas mais para frente ele fala assim, quando Lázaro vem para fora, quando Lázaro vai saindo, a Bíblia fala que ele estava todo atado, todo amarrado, vão lá e tirem as ataduras dele. Jesus não podia mandar Lázaro ir para fora, Lázaro, vem logo para fora, meu filho, já sair sem atadura, sem nada. O que eu entendo com isso? Oração também passa pela nossa cooperação. Mas tem coisa que eu e você vamos ter que fazer. Nós vamos orar, nós vamos confiar, nós vamos acreditar, mas eu e você vamos ter que fazer alguma coisa também nesse sentido. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Nós vamos ter, muitas vezes, irmãos, mais difícil quando a gente tem que pedir perdão. Quando a gente está orando e Deus mostra para a gente, tudo bem, eu vou fazer, mas vai lá e se acerta. Vai lá e corrige. Vai lá e pede perdão. Essa hora que a gente sofre. Pô, Senhor, mas eu não sabia que para orar tinha que fazer isso tudo. Para mim era só pedir, tudo bem, estava resolvido. E a gente também tem que tirar a pedra, a gente precisa tirar as faixas. As coisas que eu faço e que Deus faz através de mim com a minha participação. Nós estamos orando, eu vou botar nós, porque eu também estou orando junto nesse processo. E você está colocando ali os nomes, está orando, mas você também vai ter que dar testemunho em casa. Você vai estar orando por aquele seu ente querido, por aquele seu amigo, por aquele vizinho chato que bota som alto lá, sabe esse lá? Aquele chefe que te persegue no teu local de trabalho, aquele colega que implica com você, mas você vai ter que estar lá e vai ter que abençoar ele, vai ter que mudar o teu posicionamento em relação a essa pessoa. Você vai ter que falar, você vai ter que convidar ele para vir na igreja. O problema é que às vezes a gente quer só pedir, Deus, traz o meu marido, a minha filha, o meu filho, a minha esposa, mas a gente não quer mudar. A gente não quer mudar o nosso testemunho, o nosso comportamento. E o lugar mais difícil que tem para ser crente é dentro de casa, irmãos, eu tenho certeza disso. Porque eu vim de uma família que eu fui o primeiro crente.
Só eu e Deus e o meu pastor, quando eu me converti, sabia o que a gente estava passando junto. Porque o lugar mais difícil para ser crente é dentro de casa. Com as pessoas que conhecem a gente do jeito que a gente é. Né? Sabe aquela camisa de político que você usa para dormir, aquela que é macia, gostosinha, cheia de furinho aqui na barra? Sabe aquela? As pessoas te conhecem daquele jeito que você é lá. Sabe, com aquela meia fofa que você nem usa mais, mas ela está até com uns furinhos ali do lado, mas você continua usando porque ela é gostosinha para dormir, é macia. Você jamais vai deixar alguém te ver com aquele negócio. Mas dentro de casa você usa. Por quê? Porque a gente é assim. E as pessoas dentro de casa conhecem a gente do jeito que a gente é. Sem nenhuma máscara, sem nenhuma pintura, sem nada. Do jeito que Deus nos fez. Com todas as nossas falhas, a gente só não falha, mas com todos os nossos acertos também. Todas as coisas boas. Mas as pessoas conhecem a gente do jeito que a gente é. E eu conheço muitas pessoas que falam assim, né? Os irmãos são da Jocum, né? Tem uma amiga nossa que foi para os países árabes lá, trabalhar lá, foi maravilhoso para ela. E eu fico imaginando assim, tem gente que quer ir para a África. Não, Senhor, eu quero ser missionário, me leva para a África. Senhor, me leva para os países árabes, me leva para o Oriente, me leva para tal lugar, assim, assim, assim. Ele não dá bom dia para o vizinho do lado, gente. O que ele vai fazer na África? O que ele vai fazer lá nos países árabes? Ele não consegue falar com o vizinho dele. Ele não convida o cunhado. Sabe aquele cunhado que implica, que bebe a tua Coca-Cola, que está lá na geladeira? Ele não convida o cunhado para vir na igreja, mas quer falar de Jesus lá nos países árabes. É a nossa realidade. Nós precisamos cooperar, nós precisamos fazer a nossa parte. Aonde nós estamos, na geografia que nós estamos inseridos. É ali que Deus está te chamando hoje para ser missionário. É ali que Deus está te chamando, olha, você vai orar pela conversão, mas faça a tua parte. Ora e age. Ora e ação. Oração. Faz a tua parte. Será que tem alguma coisa que você tem que pedir perdão para alguém? Eu não sei. Por favor, eu não estou aqui para acusar ninguém, em nome de Jesus. Irmão, a gente está se vendo hoje. Eu não conheço. Mas Deus está cobrando de mim também esse posicionamento. Por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Será que a gente precisa pedir perdão para alguém? Ou a gente precisa falar mais com o vizinho? A gente precisa ser mais sociável com as pessoas? Né? Porque às vezes tem os crentes, desculpa a expressão, gente, você deve conhecer também, não sou eu conheço, não é possível. Sabe aquele crente chato? Fala até baixo. Isso é pecado, vai para o inferno, vai para Deus, a vida já está ruim demais lá para aquela pessoa. Ela já sabe que tem alguma coisa errada, ela já está sofrendo. Se você vir apontar o dedo, não. O que vai fazer com isso? É afastar essa pessoa mais do amor de Deus. De você ela já quer distância. Se você é esse crente chato, desculpa por falar isso. Mas ele já quer distância. Agora de Deus ela não vai ter experiência de conhecer esse amor de Deus, pelo menos não através de você. O teu testemunho não está sendo legal. Meus queridos. E a quinta coisa para a gente terminar, né? Vocês me aguentam mais 5 minutinhos? A gente já estourou o horário ali, foi dentro do cronograma, né? Já passou 1 minutinho. Mais 5 minutos só para a gente terminar? E eu vou terminar orando por você. A quinta coisa que a gente deve saber sobre oração é uma experiência de transformação. A gente pode falar isso? Oração é uma experiência de transformação. Sabe por quê, irmãos? É impossível. Se você verdadeiramente está orando, se colocando diante de Deus, buscando a Deus, é impossível orar de verdade sem ser transformado enquanto a gente está orando. Porque quando a gente se coloca diante de Deus, eu lembro muito da experiência de Pedro. Você lembra quando Pedro está lá, Jesus está falando com o pessoal na beira do lago, aí Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Aí Jesus fala assim, Pedro, você não empresta o teu barco? Só para eu falar daqui, fica melhor. Aí Pedro está lá no barco, Jesus sobe no barco. Depois, quando acaba aquela situação, Pedro, vamos pescar? Senhor, já pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas como o Senhor está falando, tá bom, eu vou lá. E aí ele joga a rede para cá. Quando ele joga a rede, que vem aquela pesca maravilhosa, essa é a primeira vez que a empresa ia quebrar por superávit, gente. Excesso de recurso ia quebrar a empresa de Pedro. O barco quase afundou, não foi isso? E aí, quando ele pega aquilo tudo de peixe, primeira reação de Pedro. Você lembra? Qual foi a reação de Pedro? Além de comemorar, dar glória a Deus, né, pular. Se você viu o The Chosen, né, ele falou, vou pagar toda a minha dívida. Não, não foi isso, não. Não tinha isso, não. Pelo menos a Bíblia não estava dizendo isso. Sabe o que foi? Pedro se joga diante de Deus, se ajoelha diante de Jesus, perdão, e fala, Senhor, se afasta de mim, que sou pecador. Isaías viveu essa mesma experiência. Isaías capítulo 6, quando Isaías está no templo e fala que a glória de Deus...
ele não viu a Deus, ele viu a glória de Deus. Primeira coisa que Isaías falou: deu ruim, vou morrer. Porque eu sou um homem impuro, sou um homem pecador, vivo no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Isaías começa a confessar o pecado dele ali. E aí vem um anjo com a brasa viva tirada do altar e purifica os lábios de Isaías para a missão que Deus tinha separado para ele, que ele nem sabia ainda, que ele ia ser candidato, né, a ser servo do Senhor ali, a ser profeta. Porque depois, Deus, e preste atenção, irmãos, Deus não estava falando com Isaías, isso eu acho mais interessante. Deus estava falando assim, com o anjo, né, como se não quisesse nada. Assim, quem a gente vai enviar? Quem é que vai pela gente? Aí Isaías pulando, igual criança, né, em sala de aula, eu estou aqui, deixa eu. Porque Isaías entendeu o contexto de Deus. E quando a gente se derrama verdadeiramente na oração, quanto mais a gente ora, irmãos, mais a gente consegue enxergar as nossas falhas, os nossos pecados. Não tem outro nome para dar, desculpa, é pecado. Porque a gente pensa cada coisa, que misericórdia, gente. Se Deus fosse olhar para a nossa mente e ver tudo que a gente está fazendo lá para separar, vai dar ruim nesse negócio um dia. Porque eu mesmo não tenho nada de bom para oferecer, porque passa cada coisa na minha cabeça que nem eu acredito que eu estou pensando nisso, gente. Por quê? Porque nós somos carne. Enquanto tiver essa coisa, a Bíblia fala que essa carne que a gente tem aqui nos nossos ossos, é o nosso espírito que briga com Deus, que não quer que a gente se aproxime de Deus. A briga é interna, a batalha nossa é interna. E você reparou que toda vez que você fala assim, não, eu vou fazer isso para Deus, eu vou me aproximar, você assume um compromisso diante de Deus, é aí que vem mais problema na tua vida? É aí que vem mais, por quê? Porque o mundo espiritual se move. Eu tenho 1 minuto para terminar, e eu quero falar uma coisa para você, nessa noite. O aparente silêncio de Deus vai mostrar para a gente que o Espírito Santo está trabalhando, onde a gente estiver. Se você estivesse... Muitas vezes o inimigo tenta levantar isso contra a gente. Fala assim, você está orando aí, rapaz, não está acontecendo nada. Você está orando, moça, não aconteceu nada. Deus, para com isso, para de incomodar a Deus. É hora que a gente tem que dobrar mais o nosso joelho. Continuar clamando, continuar buscando. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso ouvir a Tua direção. Aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Então, só para recapitular, a gente aprendeu nessa noite sobre oração que oração é uma experiência de adoração, é uma experiência de fé, é uma experiência de submissão, é uma experiência de cooperação e, principalmente, oração é uma experiência de transformação. E eu queria convidar você a ficar de pé para a gente terminar. Eu queria terminar orando por vocês, por essa igreja, pela campanha que vocês estão fazendo. E Maria e Marta aprenderam sobre o agir de Deus e conseguiram entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Apesar de não acontecer como elas gostariam que acontecesse, Deus não deixou de responder a oração delas. Só que foi algo que elas nunca poderiam imaginar ou supor. Então, essa experiência que nós estamos vivendo com a oração, que vocês estão passando por essa oração, vai ser algo realmente para crescer, fortificar cada vez mais vocês na fé, que realmente essa experiência de oração, seja esses 40 dias de oração, seja um tempo maravilhoso de revelação de Deus para a vida de vocês. Que Deus possa estar respondendo, cuidando, e que no final desses 40 dias, tudo concorra para a honra e glória do Senhor. Que você possa dar testemunho daquilo que Deus realizou, de como Deus reagiu à tua oração, como Deus mudou a tua vida através da oração. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos agora. Senhor, eu estou aqui nessa noite, Senhor, com os teus filhos, com as tuas filhas reunidas, Senhor. Eu não sei qual o assunto que eles estão tratando com o Senhor, qual o nome que eles têm colocado, Pai, no teu altar, para a oração, qual o assunto que eles estão falando, mas eu confio que enquanto nós estamos orando, enquanto muitas vezes nós choramos, Senhor, o teu Espírito está intercedendo por nós. O apóstolo Paulo falou que nem orar a gente sabe. E seria uma outra mensagem, Deus, porque ele falou que o teu Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, para dizer exatamente aquilo que está indo no nosso coração, para o Senhor entender aquilo que nós estamos clamando, Senhor. Deus, eu tenho certeza que se você quiser, nessa noite, Pai, com uma simples palavra dos teus lábios, Senhor, toda a nossa história vai ser transformada, tudo aquilo vai ser mudado, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar todas essas vidas que estão aqui. Aqueles que talvez não puderam estar aqui nessa noite, o Senhor conhece, mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja.
Pai, só o desejo deles de estar na Tua presença, de orar, de buscar, de interceder, de jejuar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome isso vai acontecer, Senhor. Nós estamos vivendo o tempo hoje, Pai, em que as pessoas não buscam mais um relacionamento contigo, ou buscam um relacionamento superficial, mas a Tua igreja está clamando, dizendo, Senhor, nós queremos passar mais tempo na Tua presença. Senhor, nós queremos investir mais tempo na oração. Pai, abençoa os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a resposta que os Teus filhos precisam, Pai, aquilo que eles estão buscando, eu não sei, mas o Senhor sabe. Pai, quando os Teus filhos receberem com o coração grato, com o coração, Pai, cheio de amor, eles possam confirmar e testemunhar para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que foi o Senhor que respondeu, o Senhor que trouxe a vitória, o Senhor que trouxe a cura, o Senhor, Pai, que trouxe aquilo que eles estavam buscando, Senhor. Eu não sei, Pai, talvez tenha alguém aqui nessa noite que está clamando por uma cura, alguém que está clamando, Pai, de repente por uma porta de emprego, por uma oportunidade, alguém que está clamando, Pai, por um ministério. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Pai, eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, mas a partir de amanhã, quando nós saímos daqui, Pai, para aquelas portas, que essa igreja apagar as luzes, nós estamos entrando no nosso campo missionário. Nós vamos estar entrando para o lugar mais difícil que tem para ser crente, que é na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, Senhor. Pai, nos dê um espírito novo, renova as nossas forças, Pai, nos dá entendimento daquilo que nós precisamos fazer. Pai, se tem alguma coisa que precisa ser mudada, transformada na nossa vida, em nome de Jesus, seja esse o momento, Senhor, que nós venhamos a entregar no Teu altar nessa noite, Senhor, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem nos impedido de Te servir mais e melhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Obrigado por esse momento. E nós tenhamos a certeza que quando nós saímos daquela porta também, durante essa semana, o Senhor vai estar conosco sempre, pois o Senhor nos ama, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só. Pai, muitas vezes a nuvem pode tentar mostrar para a gente que o sol não está brilhando, mas nós temos a certeza que por trás da nuvem, o Senhor está onde o Senhor sempre esteve, no centro da Tua vontade, no nosso querer. Nós queremos entronizar cada dia mais Jesus na nossa vida, como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Pai, que essa semana ainda, seus filhos tenham uma experiência, Pai, com salvação, com cura, com milagres, com libertação, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja querida e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém.